Bom dia não, boa tarde, boa noite, para mim é boa tarde, não sei que horas é para você, mas bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Direito Tributário Descomplicado. Se você caiu de paraquedas aqui, não continue, volte na primeira aula para você fazer tudo certinho, direitinho e conseguir entender o conteúdo. Ah, mas é muita parte histórica e tal. Olha, um dia você vai chegar num concurso, numa OAB, na prova da faculdade, ou você vai se deparar com questões sociais como reforma tributária, questões assim que exigem que você pense. E aí você não vai conseguir pensar, e você não vai conseguir elaborar uma resposta, nem que seja uma resposta para você mesmo, crítica, sabe por quê? Porque quando falaram que você tinha que estudar desde o começo alguma coisa para o negócio ser sério, você falou que não queria. Então não venha com esse preconceito, vamos estudar mais ainda hoje história. Então a gente vai trabalhar hoje princípios fundamentais do Estado brasileiro e tributação. Eu sei que o slide está ruim e eu estou fingindo que não deu errado. E você também vai fingir para a gente continuar aqui. Então a gente vai falar sobre princípios fundamentais do Estado brasileiro e tributação. É só para a gente recapitular a aula passada. A gente passou por 3 fases das consolidações de direitos humanos: liberdade, igualdade e fraternidade. Isso quer dizer que a gente passou por fases na história em que a gente degolou a cabeça de vários reis e rainhas nobres e a gente falou: não, você não vai mais me explorar, eu não aceito mais isso. Então a gente teve essa fase da liberdade. Só que essa fase da liberdade, né, o tiro saiu pela culatra, porque a gente descobriu que a gente era tão livre que não tinha onde cair morto, não tinha quem fizesse alguma coisa para ajudar, auxiliar a gente. Então a gente começou a pensar: caraca, seria bom se tivesse aqui, né, alguém para colocar um limite nas coisas, defender os fracos e os oprimidos, né? Bom, e aí a gente, né, começa a pensar que a liberdade não está dando muito certo, até porque é uma época de revolução industrial e tudo mais, e você fica querendo trabalhar para ganhar um centavo, ter minha família junto, as crianças sem dedo já, e aí não estava dando muito certo. Vem primeiro a Segunda Guerra Mundial, e o Estado passa por uma fase de igualdade. O que é a igualdade? O Estado fala: caraca, como que eu pude deixar os meus queridos cidadãos passando fome, frio, morrendo, indo para a guerra, voltando sem braço, voltando maluco? Como é que isso pode acontecer? Isso não pode. Então agora eu vou voltar, eu vou me centralizar de novo e eu vou botar para quebrar. E aí o Estado volta, ele começa a fazer políticas públicas e ele descobre que o mundo ficou um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, e aí é um negócio que, pô, ele fala: caraca, não tá dando tão bem, né? Então, assim, na hora que a gente resolveu decretar liberdade, a gente se ferrou. Por quê? Porque as pessoas continuaram estando em classes sociais diferentes. Isso significava que, apesar de não existir uma opressão desse ente poderoso que era o Estado concentrado nas mãos do rei, né, da monarquia, você ainda tinha essa opressão, essas limitações causadas pelas outras divisões de classes sociais. E aí as pessoas que eram desamparadas continuaram desamparadas, e as outras pessoas que eram parasitas continuaram parasitando. Na fase da igualdade, o Estado fala: acabou, eu vou fazer tudo agora, é benefício para todo mundo, vamos consertar tudo. Mas a sociedade já não era mais tão campesina, tão bobinha, já tinham novas tecnologias, tinha a Revolução Industrial, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem a invenção de novas tecnologias como a internet, que o Estado ele fala: aí não. Aí não deu. Aí eu não consigo acompanhar. O que aconteceu, né? A fase da igualdade, o Estado inchou, tentou atuar em várias frentes e não conseguiu, porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha tecnologia, e um ente só não pode abarcar todas essas funções. Por isso que hoje em dia a gente tem contratos de parceria público-privado, PPP. Parceria público-privada. Por isso que a gente tem a concessão de serviços públicos. Por exemplo, a água que chega tratada na sua casa, provavelmente não é o município que exerce essa função, não é mesmo? Provavelmente ele delegou, né, ele concedeu essa função do tratamento de água para uma empresa privada. Aqui onde eu moro é a Saetri, em vários outros lugares
elas têm outro nome, a companhia de energia que é a Light. Então, assim, como o Estado ele tem a obrigação de fornecer pra gente água e luz, que são direitos aí, né? Todo mundo que já ficou sem luz sabe como que o negócio aperta. E o que acontece? O Estado ele faz essa concessão. Mas o importante é, querendo ou não, ele já chegou numa fase em que ele entende que apesar de precisar e a gente ter o direito de exigir essas garantias, ele não consegue fazer. Então ele abre as mãos e fala, não, encontrei uma pessoa que vai fazer uma empresa privada, ele paga essa empresa e a gente recebe o serviço, todo mundo sai feliz, tá? Só que nessa fase de igualdade não existia aí isso ainda. O Estado ele ainda tentava fazer. Por último, a gente chega numa fase de fraternidade, que é onde a gente encontra os direitos modernos atuais, são os direitos coletivos difusos, como, por exemplo, um meio ambiente adequado e limpo, aspirações, assim, modernas e bonitas, e a gente entra num estado em que ele tenta ser um pouco mais equilibrado, exatamente nessa noção que eu estava falando aí de delegar algumas coisas, atribuir para si outras. Então, por exemplo, a gente tem petróleo no Brasil e a exploração do petróleo seria muito boa para a gente. Então, a gente vai fazer a Petrobras e a gente vai explorar, fazer o monopólio da exploração de petróleo, porque é um bem muito, 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 muito importante para o Brasil e vai ser uma indústria muito importante. Beleza, eu sei que não é esse o cenário atual mais hoje, mas só dando um exemplo de como funciona assim, essa ideia hoje em dia. Mas a gente tem lá um município de Tamboquinha e um município de Tamboquinha, preconceito nenhum se ele existir mesmo, mas o município de Tamboquinha, ele está com problema no fornecimento de água e luz porque o prefeito não dá conta de colocar funcionário para ele lá trabalhar, fica meio confuso, são muitas atribuições. O que essa pessoa faz? Ela delega esse serviço público, só isso, tá? É igual quando a prefeitura ela faz um convênio, aqui na minha cidade tem também, você tem um convênio com o hospital, então uma certa quantidade de leitos do hospital são destinadas a pessoas que vão lá para ser tratadas pelo SUS de graça. É óbvio que se você chegar no hospital, tomei um tiro, ninguém vai primeiro pedir pra você mostrar a carteirinha do plano de saúde, né? Depois de qualquer forma, o Estado cobra de algum jeito. Mas você tem essa concessão de leitos para que você possa ter esse pronto atendimento de pessoas que vão lá em busca de atendimento gratuito, como você teria no SUS, nas UPAs, né? Nas unidades de pronto atendimento. Então, tem todas essas questões, essa melhor distribuição de funções, porque a sociedade é mais complexa. Então, por exemplo, eu tenho que cuidar da água, da luz, eu tenho que cuidar do mendigo que está na rua, eu tenho que cuidar das crianças que estão fugindo da escola, das crianças que vendem bala no sinal, eu tenho que cuidar do asfaltamento. Então, você faz o quê? Você contrata uma empresa, faz a licitação para ter transparência. Você vai lá e contrata uma empresa para asfaltar. Você vai lá e coloca o Conselho Tutelar e o SUAS, né, Sistema de Assistência Social, para tomar conta das crianças que estão fugindo da escola e que estão, né, vendendo balinha no sinal. Não pode, tem que estudar. E aí você coloca o CREAS para acolher essa pessoa que está em situação de mendicância e para que ela possa ter uma quantidade de vida mínima, ter um lugar para ficar, comer, dormir, ter, mesmo que no dia seguinte vá ficar na rua o dia inteiro de novo, pelo menos um lugar para chegar, comer, dormir, tomar banho, ele vai. Então, assim, tem todas essas divisões de funções que são dignas de um Estado moderno, tá? Só que, de novo, para que tudo isso possa existir, o Estado ele tem um orçamento e para que esse orçamento possa estar completo e funcionar e ser repartido, né, entre União, Estados e municípios, ele precisa contar com a nossa parcela de contribuição que vem a partir da tributação. E aí, se você for olhar o artigo 1º da Constituição, ali o que inaugura a nossa Constituição Cidadã, você vai ver que ela vai falar o seguinte, você vai ver mesmo, né, porque tá aí na tela o artigo na íntegra. Não tinha como você cortar o artigo? Não, para de ser preguiçoso. Lê comigo. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí eu separei os que são mais importantes para a gente entender. Então, quais são os fundamentos do nosso Estado brasileiro que funciona sob o regime democrático? Esse Estado democrático vai ter como fundamentos a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por que eu coloquei isso aí como mais importante? Por quê? Como é que eu garanto a sua cidadania?
A cidadania é o quê? A cidadania, ela vai ser só uma questão de votar? Você ser cidadão é só você ter o título de eleitor? Em tese, sim. Mas você ser cidadão, será que não é você poder participar da comunidade brasileira como pessoa e ser reconhecido como pessoa? Então, o conceito de cidadania, se você for olhar, claro, numa prática teórica e tudo mais, numa perspectiva teórica, doutrinária, no estudo do direito, você vai ver que cidadania tem outra característica. Mas eu estou falando num questionamento, numa provocação. Será que se você ser cidadão, é só você ir lá votar? De 4 em 4 anos? Não. Porque isso aí é só uma parte da sua participação na manutenção do regime democrático. Só. É só isso. Você vai lá dar a sua opinião. Eu quero votar no fulano, ciclano, não vou votar em ninguém, me cobra taxa, eu não vou sair da minha casa para votar em ninguém. Esse ano eu estou de saco cheio. Tá ótimo. Você continua sendo cidadão. Você não tem seu RG CPF, você não é brasileiro? Pô, mas é só a sua documentação, é só o fato de seus pais serem brasileiros, tu ter nascido no Brasil que te faz brasileiro, te faz cidadão? Não. Por quê? Um mendigo, uma pessoa que está em situação de rua, ela também é brasileira, ela também é cidadã. Mas ela se sente nessa posição? Você acha que essa pessoa ela realmente se sente acolhida, inserida no grupo social, exercendo suas funções? Não, porque ela está marginalizada. Então, você ser cidadão também não é você estar incluído. Eu não estou falando que você está incluído, você tem emprego, não, tá? Você pode ser, assim, parasita, não tem problema. Não tem problema nenhum. Mas você ser cidadão não é você ter um vínculo familiar, uma rede de apoio. Não é você poder exercer funções sociais como o voto, mas também a compra. Você ir ali comprar uma garrafa d'água te inclui na sociedade. Uma sociedade de consumo, claro. Tudo que você compra é também uma expressão da sua personalidade, igual a minha capinha no telefone. Eu não precisava disso aqui, eu comprei porque eu gosto. Então, todas essas questões, essas nuances, essas coisas assim, melindrosas mesmo, fazem parte do conceito de cidadania se você for ver ele num espectro maior. Porque ser cidadão não é só uma questão formal, no tempo que a gente está falando aqui, de você ir lá e votar, ir lá e mostrar seu RG, seu CPF. Nada disso. Você ser cidadão é você estar incluído no seio social. Então, é você não estar na situação de marginalização, quando, por exemplo, em estado de mendicância. É você poder acordar, ter sua casa, levantar, vai trabalhar, volta, ter sua família, ter os finais de semana livres, você vai ter outras atividades de cultura e lazer com outras pessoas. Então, você circula pelos grupos, você viaja, você vai, você volta, né? Isso, é você estar inserido no Brasil, você ser cidadão brasileiro, é você participar da cultura brasileira e ser também um propagador dessa cultura e uma pessoa que vai alterar essa cultura também, porque cada um de nós não só influenciamos, como somos influenciados por uma cultura. Então, você ser cidadão é tudo isso. Só que como é que você garante que você é cidadão se você está na situação de mendicância? Não tem como. Você não acha que nesse caso um programa, né, que tem ali o cunho de assistência social que é pago com o orçamento, e parte desse orçamento vem da tributação, você não acha que ele está te ajudando a ter cidadania? Você não, né? Porque eu imagino que você não esteja em situação de mendicância. Mas uma pessoa que está em situação de mendicância, você não acha que a sua contribuição faz com que outra pessoa possa ser levada à condição de cidadão? Porque agora ela já não dorme mais na rua, ela já tem um lugar para dormir, ela conhece funcionários, ela conhece outras pessoas, ela vai ter lugar para tomar banho, se alimentar, a saúde dela vai ficar melhor. Então, você está garantindo outros direitos sociais para ela, como saúde, alimentação e moradia. Então, todos esses programas que a gente tem de cunho de apoio social são também para garantir a dignidade da sua cidadania. Porque só você ter o RG, o CPF, o título de eleitor não é nada. E de 4 em 4 anos eu vou lá votar. Tá. Você fica no freezer, né, congelando. Aí de 4 em 4 anos eu aperto o botão, é igual frango para temperar. Sai, assim você vai lá, volta e pronto. Vocês ficam lá mais 4 anos esperando para sair? Não. Então você diariamente está envolvido num ciclo social, numa cultura, numa rede ali, né?
e que as pessoas não têm essa mesma possibilidade. E a intenção é sempre você inserir as pessoas nessa rede e não marginalizar. Para você inserir elas, você precisa de um curso de programas sociais. Para isso, você vai precisar de quê? Dinheiro. Você precisa de dinheiro, esse dinheiro tem que sair de onde? Do orçamento público, que, como eu falei, já é feito agora em agosto. Então, a gente tem medidas de responsabilidade fiscal, não é só sair gastando dinheiro, não. E olha que com 90% do orçamento brasileiro sendo comprometido com demandas obrigatórias, ainda assim sobra espaço para corrupção, tá? 90% então é obrigado aí para saúde, educação, lugares que são específicos, não tem como você tirar. Então, eu não vou pagar a educação esse ano, tá? Não vou pagar a educação. Não, vou investir tudo no carnaval. Mas não tem o dinheiro da cultura também? Então já vem tudo divididinho, mais ou menos, para evitar esses tipos de problemas, mas ainda assim acontece. Então, você não acha que a tributação como integrante do orçamento, integrante de grande parte do orçamento, ela serve para garantir a cidadania, não só a sua, como de outros? Dignidade da pessoa humana é a mesma linha do que eu estou trazendo agora. Não existe dignidade para quem dorme na rua. No frio, no calor, não importa. Não existe. Não existe dignidade para uma pessoa que morre em casa porque não tinha dinheiro para chamar uma ambulância. Porque não tinha dinheiro a um medicamento básico, como, por exemplo, insulina, remédio para asma. Não existe dignidade num contexto desses. Outro que eu trouxe, a lei trouxe e eu destaquei. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Aí é o que a gente estava falando lá no começo, na primeira aula. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O foco aqui está na livre iniciativa, né? Lembra do que eu falei? Se o Estado ele quisesse fazer o próprio lucro, para ele não precisar de cobrar tantos tributos, ele até poderia. Eu não consigo imaginar, na perspectiva atual, na complexidade social que a gente tem hoje, uma situação em que o Estado ele se arrogaria de poderes a ponto de fazer o controle de todas as atividades econômicas. Não vejo. Porque mesmo que ele tivesse essa condição, eu acho que ele não conseguiria levantar dinheiro suficiente. Bom, mas a gente estava vendo que se existiam modelos tributários antigos, né, como o modelo policial, em que o Estado ele intervinha no patrimônio privado de forma confiscativa, ou seja, não importava quanto você ia pagar, nem como, não existia nenhum princípio, nem nada. Se o rei quisesse aumentar o imposto, o problema é seu, você que tinha que se virar para ganhar aquele dinheiro, não era problema dele. Então, assim, tudo isso a gente comentou na aula de ontem. Se o Estado, ele toma conta de tudo, toma conta do mercado, ele te sacaneia cobrando tributo, te sacaneia aumentando, diminuindo, uma hora inventa tributo novo, ou seja, se existe toda essa situação, onde que está garantida a sua livre iniciativa de ser um pobre artesão ou um pobre sapateiro que vai ficar lá costurando sapatinho? Não tem, né? Pensa hoje em dia, olha a quantidade de microempresas, de empresas de pequeno porte e de todas essas coisas que existem, profissionais liberais. Como que você vai fazer com que essas pessoas deixem de trabalhar para que o Estado possa intervir na economia? Será que o Estado ele tem como atuar em todas as frentes econômicas? Não. Então, a livre iniciativa ela não só é um fundamento da República Brasileira, como também é uma necessidade para a melhoria do nosso mercado, para a competitividade e tudo mais, tá?